A punição foi severa. Então a gente vê aqui como é que o Sagrado Coração de Jesus pede às almas. Ele pede fervor, mas ele pede obediência. Não adianta só o fervor, é preciso obediência. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência é uma virtude, sim, e nosso Senhor Jesus Cristo mostrou isso na vida dele, e nós devemos aplicar esta mesma virtude na nossa vida. Esse é o tema deste vídeo. Eu lhe convido muito a seguir, porque nós veremos uma coisa impressionante, que é a severidade com que o Sagrado Coração de Jesus puniu mesmo Santa Margarida Maria Alacoque por uma leve desobediência. O que pode ter acontecido? Eu conto bem o fato e depois você verá como isso se aplica a cada vida, a vida de cada um de nós, a vida da nossa família, a vida em família e na nossa vida espiritual também. Porque a obediência está ligada à virtude da humildade. E se nós não tivermos a humildade, nós não chegaremos ao céu. Nosso Senhor mesmo disse: eu sou humilde de coração, manso e humilde de coração. Aqueles que não forem mansos, pacientes, humildes, obedientes, não chegarão ao reino do céu. Qual é o fato que deu origem a esta punição do Sagrado Coração de Jesus? Está relatado aqui no livro Santa Margarida Maria Alacoque, a esposa do Sagrado Coração de Jesus, do padre André Beltrami. Ele conta que Santa Catarina decidiu fazer uma consagração. Eu vou resumir a história, vou ficar no essencial. Ela fez uma consagração ao Sagrado Coração de Jesus, pediu licença superiora para assinar a consagração com sangue. Isso era um costume antigo na igreja, sobretudo em ordens religiosas, de fazer uma consagração e assinar com sangue. Bom, ela então feriu o peito dela e tirou uma gota de sangue e colocou, assinou. Mas aí não termina a história. Ela deixou uma ferida que ficou aparente, e ela então foi perguntar à superiora o que fazer, porque a ferida estava muito grande. A superiora, aqui vem a ordem da superiora. A superiora disse: vá apresentar-se à irmã enfermeira, porque todo convento tem uma irmã que tem curso de enfermagem para atender as pequenas necessidades físicas das freiras. E ela não quis procurar a irmã enfermeira. Ela decidiu falar com o Sagrado Coração de Jesus. Imagine, ela falava com o Sagrado Coração de Jesus a toda hora. Então ela pediu ao Sagrado Coração de Jesus que curasse essa ferida. Assim, ela não precisaria se apresentar à irmã enfermeira. O Sagrado Coração de Jesus, vejam o que fez. O Sagrado Coração de Jesus disse: está bem, eu lhe vejo eu vejo bem o seu espírito de fazer a vontade, a minha vontade, mas vou só curar no dia seguinte. Bom, acontece que depois ela julgou a irmã Margarida que ela estava dispensada de se apresentar à irmã superiora. E a irmã enfermeira, perdão, ela estava dispensada da ordem da irmã superiora. E aí a superiora mandou perguntar o que tinha acontecido com a ferida. E ela disse: não preciso mais. E se julgou dispensada da ordem de se apresentar à irmã enfermeira. O que aconteceu? A superiora chamou ela, primeiro mandou uma enfermeira, depois chamou ela e passou uma punição nela,
um pito nela e disse: você inclusive fica proibida de comungar por causa dessa desobediência. Bom, em função disso, o Sagrado Coração de Jesus também apareceu para ela e disse: olha, a partir de agora, durante 5 dias, eu não vou ser visível, também vou ficar uma punição, vai ter uma punição pela sua desobediência. Aí a gente vê bem que como essas coisas se passam de maneira bastante misteriosa em relação à obediência. Quer dizer, ela tinha que obedecer à ordem da superiora. Ela não quis obedecer, agora ela foi punida pela superiora e foi punida pelo Sagrado Coração de Jesus. Agora vejam que coisa curiosa, o Sagrado Coração de Jesus, ao mesmo tempo que pune, ele fez o milagre de sarar a ferida dela. Mas a punição foi isto, a punição foi severa. E ela teve depois que finalmente se apresentar à irmã superior, à irmã enfermeira. Então a gente vê aqui como é que o Sagrado Coração de Jesus pede às almas. Ele pede fervor, mas ele pede obediência. Não adianta só o fervor, é preciso obediência. Então, quando nós pensamos na obediência, a gente diz: bom, isso num convento, a obediência num convento, mas eu quero aproveitar a ocasião para lembrar que a obediência é uma virtude e provavelmente, eu não vou dizer certamente, mas provavelmente hoje um dos maiores problemas na vida familiar é a obediência. Os filhos não obedecem mais os pais. Por quê? A obediência desapareceu dos costumes. Por quê? A descristianização destruiu a obediência. Por quê? Porque a humildade desapareceu. Quer dizer, o desejo de obedecer é o fruto da humildade, da virtude da humildade. Onde desaparece a virtude da humildade, desaparece o desejo de obedecer. E aí então nós temos as crises familiares, as crises na formação dos filhos, que mostram bem como hoje praticamente, eu quase diria, não tem solução. Porque os pais têm que usar a autoridade. A autoridade foi proposta por Deus. Deus mesmo quis que os pais fossem as autoridades. Agora, há muitos pais que não estão mesmo convencidos de que devem usar a autoridade. Os próprios pais também já ou não foram educados, ou não aprenderam, ou não conhecem a doutrina católica suficientemente, então também não usam a autoridade. Então ficam filhos sem o uso da autoridade. Por quê? Porque Deus quer a autoridade. Não é só para um convento, não. A autoridade é uma necessidade da ordem social, na ordem familiar. Se não houver quem manda e quem obedece, não existe ordem. A ordem está nisso. A ordem pública vem de que existem autoridades que mandam e pessoas, cidadãos que obedecem. A partir do momento em que a obediência não existe mais ordem. E por isso nós vemos uma desordem crescente, não só nas famílias, no Estado, na vida social, e que não tem solução porque não se foi à raiz da virtude cristã, da obediência e da autoridade. Começa tudo com o uso da autoridade. Os pais devem usar a autoridade? Sim. A primeira obrigação dos pais é exercer a autoridade. Isso que ensina está no catecismo do padre Tia Mertot, que os pais têm obrigação de exercer a autoridade. Se os pais renunciam ao exercício da autoridade, nós temos uma desordem dentro da família. E às vezes os pais renunciam por um falso amor. Eu não vou punir, eu vou deixar passar, meu filho afinal, não, ele quando crescer vai entender. Não, o filho realmente tem que ser punido e a autoridade tem que ser exercida.
Por quê? Porque se não pune os caprichos, se a autoridade que deve punir não pune os caprichos da criança, toda criança tem caprichos, ela crescerá cada vez mais no erro e no uso, na vida dos seus caprichos. É preciso cortar os caprichos. E para isso existe uma autoridade que tem que ser exercida. Eu até conto com esse fato. Aliás, eu queria dizer o seguinte: por isso nós devemos, antes de passar o fato que eu vou contar, que é muito curioso, eu quero lembrar vocês que o Sagrado Coração de Jesus é a fonte dessa virtude. Não existe virtude da obediência sem o Sagrado Coração de Jesus. Não adianta, você pode querer impor, se você é um pai que está me ouvindo, dirá, mas como é que eu faço isso? Eu vivo dizendo, repetirei ainda muitas vezes, agarre-se nos corações de Jesus e Maria. Eles são aqui, nessa estampa que nós distribuímos, você pode pedir gratuitamente pelo 0800 608 6247, você pode pedir essa estampa. O coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria são corações obedientes. Nossa Senhora foi tão obediente ao Sagrado Coração de Jesus que o coração dela se uniu ao dele. E ele foi tão obediente a ela que passou a vida inteira dele obedecendo a ela como mãe. Ele, Deus, não precisava, mas ele obedeceu. Agora nós temos que seguir esse exemplo para pôr ordem na nossa vida espiritual, para vencer as influências do demônio, porque a partir da obediência o demônio desaparece, o demônio não aceita, não suporta a obediência, e também para a nossa vida familiar, nossa vida social. A obediência faz parte da virtude católica. Agora, isto passa por uma consciência dos pais. Se os pais não exercem a obediência em casa, a autoridade em casa, o caos se estabelece. E o fato que eu termino, que eu quero contar, é que quando eu vi há algum tempo atrás uma notícia de uma reunião de professores e de pais de família, na Espanha foi isto, e as desordens, havia muita indisciplina no colégio. Então os professores, o diretor e os professores chamaram os pais e disseram aos pais, a notícia apresentava assim, olha aqui, nós não podemos mais exercer autoridade no colégio se vocês que são pais não exercem em casa. É muito curioso esse princípio, a autoridade é exercida em casa. A partir do momento que em casa não é exercida, não adianta delegar para o colégio. E esse diretor dizia, vocês pais estão pensando que vocês não exercem autoridade em casa e depois lá no colégio os professores vão exercer. Enganam-se, é um engano. Se vocês não exercerem em casa, os alunos aqui não vão obedecer. E aí então eu pensei, puxa, que coisa curiosa, como a virtude da obediência faz parte da nossa vida espiritual, mas também da vida escolar, da vida, tudo assim, vive em torno da obediência. Por isso, eu acho que nós deveríamos, nesse vídeo aqui, aproveitar o exemplo da punição, que foi uma punição da superiora de Santa Margarida e do próprio Sagrado Coração de Jesus pela desobediência, uma pequena desobediência de Santa Margarida Maria Alacoque. Fica aqui o exemplo de um santo, ela se penitenciou depois disso, mas nós devemos admirar os santos são exemplos para nós de virtude, e veja-se bem o exemplo que quis dar com esta falta também o Sagrado Coração de Jesus a você. No próximo vídeo, se você se inscrever no vídeo, eu lhe peço que se inscreva no vídeo, eu quero tratar de quais são os benefícios de quem obedece, as graças prometidas de quem obedece, as recompensas. Existem recompensas especiais, evidentemente também castigos,
mas eu vou falar das recompensas especiais de quem obedece, de quem sabe obedecer, de quem usa autoridade e, portanto, está nos caminhos do Sagrado Coração de Jesus. Eu aproveito para lembrar a você que esta estampa que está sendo distribuída, ela é gratuita. Já distribuímos mais de 5.000 estampas no Brasil. Se você quiser ajudar e pode ajudar a distribuição dessas estampas, ligue para o 0800 608 6247 e peça para ser membro do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus. Faça isso também. Entre no apostolado, seja apostólico, faça uma ajuda para que nós possamos aumentar cada vez mais o conhecimento e o amor ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil. Até o próximo vídeo. Não esqueça de colocar seu like, seu comentário. Ponha pedidos também, se você quiser comentar o que eu devo tratar a respeito da obediência dos pais, dos filhos, tudo isso eu estou aberto, posso comentar outros temas da doutrina católica a respeito disso. Até o próximo vídeo, que o Sagrado Coração de Jesus ajude você hoje e sempre.